Opa, tudo bem? Eu sou o Ney Rosauro, essa é a minha casa. Entre por aqui. Vão ver os meus cantos. Aqui é a nossa sala. Aqui tem uma lembrancinha de todos os 50 países por onde eu andei. Pedacinho de cada parte do mundo. Vamos subir lá em cima. É o meu escritório. Meu paraíso musical. Ó, aqui temos uma antessala, ó, cheio de passarinho que fica cantando para mim aqui tudo, que dão sempre esse ambiente musical bonito. Aqui tem um globo com todos os países que eu já toquei no mundo. E aqui é o meu estúdio. Temos o vibrafone, temos uma guitarra, piano. Uma bela parte aqui que a gente pode relaxar, eu faço meu tai chi e tenho inspirações para compor. Seja bem-vindo à minha casa, ao meu mundo musical.
sou do Rio de Janeiro, sou carioca, da gema do ovo, tchê. Porque eu fui muito cedo para Porto Alegre e lá em Porto Alegre a minha irmã tocava violão, a minha mãe tocava piano e eu comecei assim a ouvir música sempre, desde pequeno eu ouvia muita música clássica, música popular. Daí minha irmã começou a tocar no violão um tal de artista novo, um tal de João Gilberto, na época de Chega de Saudades. E eu ouvindo, eu achava bacaninha aquele negócio. Mas realmente o que fez a minha cabeça foi um dia que a minha irmã apareceu lá com o disco dos Beatles. Daí eu fiquei doido, daí eu me arrepiei todo. E foi assim a grande transformação. O negócio dos Beatles também, que foram os primeiros artistas que compunham suas próprias músicas. Então, assim que eu comecei a aprender violão, eu com meus amigos, a gente começou a compor as primeiras músicas. O meu amigo Paulinho Bufara fazia as letras, eu fazia as músicas. Eu tinha então, desde essa época, 13 anos, desde essa época, a composição foi uma coisa sempre muito natural para mim.
Eu cheguei em Brasília em 79, 80, basicamente Brasília estava começando ainda, assim. E foi muito importante para mim, porque Porto Alegre é uma cidade bastante europeia, principalmente com música, muito rock and roll. Quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a ouvir falar de baião, de shot, de ciranda, de maracatu, todos esses ritmos de frevo, esses ritmos que praticamente não chegavam no Rio Grande do Sul. Então foi uma grande abertura para mim essa chegada em Brasília. Foi uma época que Brasília estava se descobrindo em termos de arte. Então nessa época a gente criou um grupo que se chamava A Margem. E eu tenho muito orgulho disso. Muita gente diz que o rock em Brasília nasceu nos anos 80, mas a gente, 10 anos antes, já tinha feito isso. Há uns anos atrás, a gente lançou esse CD 40 anos da banda Margem, porque na época a gente nunca tinha gravado as músicas. E a gente se chama a primeira banda autoral de Brasília. Foi a primeira banda que cantou Brasília. As tribos do Planalto, Vento Frio do Cerrado, nos gramados de Brasília, você vê uma temática muito Brasília. Quando eu comecei a estudar percussão, eu fiquei praticamente desligado dessa cena do rock and roll. Depois da Margem, eu fui para o UNB estudar. Eu estudava composição e regência. E daí eu era auxiliar do coro do maestro Leite. E nessa eu me aproximei da escola de música com o maestro Livino, que estava mais ou menos começando. Isso era em 73. E o maestro Livino, depois de cantar uns 2 anos no Madrigal, o maestro Livino falou: olha aqui, Ney, a gente vai abrir vagas de professor e eu gostaria de contratar. Eu ponho fé em você, coisa e tal, mas você tem que ter um instrumento para dar aula. Eu falei: maestro, não tem problema, eu toco violão, toco guitarra. Ele falou: não. Nós não temos professor de percussão, você vai ser o professor de percussão. Falei: maestro, que é isso, tá doido? Eu nunca peguei numa baqueta na vida. Ele falou: quer um emprego? Vai estudar percussão. Então assim que começou a minha carreira de percussionista, assim do nada. Depois que eu comecei mais ou menos a me estabelecer na percussão,
foram as primeiras orquestras aqui de Brasília. O maestro Livino fez uma orquestra sinfônica e depois veio o maestro Cláudio Santoro, que praticamente pegou a orquestra do maestro Livino, mas com dinheiro da Fundação Cultural montou a primeira orquestra de Brasília, né? A Orquestra do Teatro Nacional. E eu sempre fiz parte dessa orquestra e fui um dos fundadores. Depois eu consegui uma bolsa de estudos, fui estudar na Alemanha. E na Alemanha, pô, foi uma maravilha, porque lá tinha todos os instrumentos, assim, aprendi muito. E a outra coisa que foi fundamental na Alemanha é o processo, vamos dizer, de composição. Porque daí eu comecei a desenvolver o outro lado da composição. Quando eu cheguei na Alemanha, o pessoal dizia, pá, eu gosto muito de música brasileira, não sei o quê, toca alguma coisa de música brasileira no vibrafone, na marimba. Eu falei, não toco. Por quê? Porque ninguém compôs. Eu falei, opa, tá aí, eu vou começar a compor. Então, já que eles gostam de música brasileira, eu vou começar a compor música brasileira. Entende? Então, a minha primeira música foi Suíte Popular Brasileira, depois eu fiz peças para conjunto de percussão, tudo brasileiro. Então, tem a escola americana, a escola japonesa, a escola francesa, a escola alemã. E eu praticamente fui o pioneiro da escola brasileira. Então, solos de marimba, e isso começou a ficar muito popular. Inclusive, eu tenho uma peça que eu fiz nesse tempo, que ainda é de 86, da Escola de Música, o meu concerto número 1. Essa é a minha peça mais famosa. E até hoje, ela é o concerto de marimba mais tocado no mundo. Ele já foi tocado por mais de 4.000 orquestras, isso sem falar grupos de percussão com piano. Então, basicamente, a partir dessa peça e de outras peças, eu mais ou menos eu criei uma editora que chamava Pro Percussão Brasil, entende? Então, desde cedo eu comecei a investir nessa parte também, de publicar as minhas músicas.
O compositor, quando começa a compor, tanto faz para instrumentos de percussão como para orquestra, é conseguir que alguém toque as suas músicas. Isso é grande challenge, entende? Porque você chegar para o maestro e dizer, por favor, toque minha música, por favor, não é só isso, entende? Tem que ter algo mais. E geralmente algo mais é ter alguma coisa já feita, entende? Vou contar. Quando eu fiz esse meu concerto de marimba, eu fiz o concerto de marimba e fui para os Estados Unidos, para a Alemanha, eu queria editar a música e ninguém estava interessado. Eu falei, não, se você é brasileiro, escreve um samba, a gente vai editar, mas não um concerto de marimba. E numa dessas, a percussionista Eveline Glenn, que é número 1 do mundo, a percussionista mais ativa, veio ao Brasil e eu tive contato com ela e ela gravou esse concerto. E esse concerto, ela começou a carreira dela gravando um CD com a London Symphony Orchestra e ela tocando 2 músicas minhas. Ela explodiu a carreira, até hoje em dia e isso abriu as portas para mim. Então, de repente, eu passei a ser conhecido no mundo inteiro como compositor do grande sucesso da Eveline Glenn. O que eu fiz? Eu peguei carona nisso daí. Eu escrevi um concerto de vibrafone para a Eveline Glenn, que ela tocou, escrevi um outro concerto de marimba para uma outra marimbista e comecei, vamos dizer, para mim, a minha forma de ir nas orquestras, por exemplo, quando eu digo que mais de 4.000 orquestras tocaram as minhas músicas, e porque basicamente era músicas para percussão, era concerto de percussão e orquestra. Agora, nos últimos anos, eu comecei a compor só para a orquestra. É difícil, eu chego para uma orquestra lá do México, olha aqui, eu tenho música aqui. Ah, não, eu quero tocar o seu concerto de marimba, mas música só de orquestra não quer. É difícil isso, entende? Aqui, por exemplo, o maestro Cláudio Cohen pediu uma música para mim. Ele pediu uma peça com orquestra clássica, quer dizer, não muitos instrumentos. E ele viajou já várias partes do mundo e tocou essa peça, 3 episódios para orquestra.
O africano que veio para cá, ele trouxe junto com ele a música, mas a música não só do sofrimento, a música da alegria, a música da festa, a música para trabalhar. Entende? Se você lê livros do tempo da escravidão, você vê que os escravos, eles cantavam, tinha uma música para colher, tinha outra para plantar, tinha outra para socar a farinha, entende? Tinha outra para lamentar os mortos e tinha outra que era para festa. Então, quer dizer, a nossa música eu acho que é a melhor música do mundo. Porque teve toda essa influência africana, e não só africana, depois teve também a influência europeia, né, que foi muito importante, que deu vamos dizer, as formas tradicionais. Mas eu acho que essa riqueza, a nossa riqueza, eu vejo sempre, por exemplo, eu praticamente em casa só escuto música brasileira. Entende? Eu não sei, eu acho que música americana é muito boa, música pop é muito boa, mas você vê a música brasileira, tem tantas manifestações, tantos ritmos diferentes e tanta coisa bonita. Eu sou Brasil até na alma.
passado eu fiz 70 anos e fiquei muito lisonjado, porque tem a Sociedade Internacional de Percussão, a PAS, que me ofereceu homenagem, fizeram um concerto de 70 anos. Está ali o programa, e 5 universidades se juntaram e tocaram as minhas obras. Numa delas, eu, inclusive, subi no palco e toquei. E nessa ocasião, eu ganhei esse prêmio aqui da Yamaha, que é, tá vendo? In gratitude for your endless commitment of music education. É um Legacy Award, eu quero dizer que eu deixei uma legacy, e em agradecimento ao meu dedicação sem fim à educação musical, à educação da percussão. Foi a primeira vez que esse prêmio foi dado por um não-americano, então, para um brasileiro. Então, isso foi uma coisa que é bom a gente ser reconhecido, assim. Então, foi uma coisa que marcou bastante. Criatividade. Então, eu acho que isso é muito importante para qualquer músico quando aprende um instrumento. Não só aprender a parte, vamos dizer, a prática, mas também desenvolver a criatividade, descobrir essa beleza que existe no universo e transportar ela para a música. Entende? As minhas músicas têm coração, têm sempre uma melodia, um ritmo brasileiro, e eu me orgulho muito dessa minha brasilidade.
E eu sinto que na minha música, depois de muito ano, mais de 40 anos, também eu criei um estilo. Não foi porque eu quis criar, mas é uma coisa que vai evoluindo. Então, hoje em dia, muita gente só de escutar a música já pode dizer que é minha. Isso eu acho que é uma das coisas assim que caracteriza os compositores. E, vamos dizer, diferencia o compositor. Aquele que tem um estilo ou aquele que realmente não se definiu ainda.